Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Amém? Amém. A palavra já foi confirmada de várias maneiras. Desde que o Senhor me deu essa passagem, foram conversas reveladoras. Eu até falava já, olha gente, não vamos se assustar com aquilo que vocês vão ouvir. Mostrei o texto já preparado, porque eu tenho o hábito de escrever aquilo que Deus vai falando, para ir digerindo, né? Amém? Amém. Tem uns que falam, né, que foi Deus que me deu, eu vou falar agora. Eu procuro ter prudência e vigiar, para não escandalizar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O tema que o Senhor me deu é: Deus não vê como o homem vê, e usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém? Lá em 1 Samuel 17, 7. É isso mesmo? Samuel 17, 7. Na verdade, eu anotei errado, então. Quando Samuel é enviado para ungir Davi. Amém? 16, pastor. 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu já o tenho rejeitado. Na verdade aqui foi a unção de Saul, né? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dele com os olhos, porém o Senhor olha para o coração. Portanto, ninguém pode enganar a Deus. Amém? 1 Coríntios 2, do 27 ao 29. Dois, 27. 2, 27 a 29. 2, 27. 2, 7. Senhor, tenha misericórdia. É assim, a palavra está escrita assim: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, as coisas pequenas, sem valor, aqueles que são desprezados, aquilo que ninguém quer, porque não atende ao padrão, do mundo. O mundo quer ostentar, vive de aparência e é vazio. Então Deus usa as coisas vis
e as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Portanto, não é na sua força. Se não fosse assim, não estaria escrito: sem mim nada podereis fazer. Essa passagem é Paulo falando à igreja de Corinto, lá na Grécia. E essa era uma igreja abençoada por Deus. Podia-se ver lá a manifestação do Espírito Santo na sua plenitude. Aonde os 9 dons eram manifestos naquele lugar. Amém? Vocês conhecem os 9 dons? Palavra de sabedoria, onde entra o aconselhamento. Palavra de conhecimento, onde a palavra de Deus é explanada com sabedoria. A fé, que é a confiança absoluta de que somente Ele pode operar. Era manifesto cura naquele lugar. Como já foi falado aqui, confirmando a palavra de Deus. Milagres eram operados. Que são as coisas extraordinárias de Deus. Milagre não se explica. Milagre se vive. Profecias eram proferidas ali. Havia discernimento de espírito, que é você ter a capacidade de identificar aquilo que vem, se é de Deus ou se é do mundo. Há 3 espíritos que agem no meio do povo: o espírito desse mundo, o espírito do homem e o Espírito Santo de Deus. Amém? E cada um fala das coisas que são próprias deles. O príncipe desse mundo, ele é o enganador, conhecido como o pai da mentira. O homem vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Somente o Espírito Santo de Deus vai falar das coisas de Deus. Amém? Havia ali variedade de línguas ou idiomas, mas não ficava sem ser esclarecido, porque Paulo ensina que se for falar em línguas, que tenha alguém que possa interpretar. Então aquilo que era falado era também traduzido. Amém? Porque nós sabemos que agindo Deus, a igreja está aí? Ô glória! Pois é, quando Deus opera, o inimigo cai, o inferno treme, línguas estranhas são faladas, o mar e o vento se acalmam. O inimigo tem que obedecer, porque ele é Deus. As suas maravilhas, o paralítico anda e o cego vê. O mudo dá glória a Deus. O doente é sarado, o morto reviveu.
mar se abriu, o seu povo passou. E os seus perseguidores, logo em seguida, foram dizimados. Aqueles que te afrontam, afrontam o próprio Deus. Você crê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Esse é o Deus que você serve. Mas apesar de tudo isso, das maravilhas de Deus sendo operadas nesse lugar, havia também inveja, havia dissensões e partidarismo. Paulo disse que é bom que haja dissensões, para que a luz venha. Quando há conflito, a verdade vai aparecer, porque a verdade prevalece. Amém? Paulo disse: vocês ainda são carnais, porque havendo em vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andam segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, mas eu sou de Apolo. Porventura não é coisa da carne? Isso é partidarismo. É como se estivéssemos aqui, e se não for a bispa, não tem valor. Se não for ela, eu não vou. Aquele ali até eu aceito. Mas aquele outro, já sei o que ele vai falar. Então Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? É como se ele dissesse: por acaso algum desses se entregou na cruz pela sua vida? Não somos senão ministros pelos quais creiam, conforme o Senhor deu a cada um. Então Paulo prega, Apolo rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Amém? Não se esqueça que no corpo de Cristo há muitas funções. Tem lugar para todo mundo, amém? Essa igreja estava na Grécia. E se você for ver a história, diz que nessa época ali já havia uma mescla de povos, né? Tanto judeus, quanto romanos, quanto gregos. E nós sabemos que essas culturas são ricas em mitologias, né? Nas suas crenças. O misticismo. E é comum, quem já não ouviu, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. São os vícios, né? Costumes. Não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo. Porque certamente os maus hábitos vão interferir no crescimento da igreja.
E a palavra de Deus diz que reino dividido Não prospera. Amém? O reino de Deus, a unidade. Veja o que diz. O que disse o Senhor? Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas loucura, né? Por isso temos. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então nós não podemos ficar presos ao passado. As coisas velhas Se passar. não podemos deixar que as nossas convicções, aquilo que você acredita, interferir no crescimento dos outros. Amém? Nós sabemos que sentimentos e anseios da carne está fora da vontade de Deus. Além de dividir, pode afastar as pessoas do corpo de Cristo, amém? Uma palavra tem o poder de... Nós falávamos disso, né? É cabelinho, hein? Irmão, essa gravata. Você vai eliminando a pessoa, ela vai se sentindo rejeitada e vai pensar que aqui não é o lugar. A igreja é de Cristo, é para todos, amém? A igreja não é de Paulo, Pedro ou Barnabé. A igreja é de Jesus. Mas acontece que muitas vezes o desejo é tanto de ser o que não é, que ela não consegue se conter. Ela quer tanto receber, que ela diz: Deus me falou que eu vou ser ungido apóstolo aqui. Isso nunca aconteceu aqui. Só acontece lá fora. Então, esse sentimento não é de Deus. Então não vai acontecer, sim ou não? Aí vem a frustração, o desânimo, a insatisfação, a mágoa. Eu não sou compreendido nesse lugar. Daquilo que ela dizia de boca cheia, quando estava em conformidade com ela, já não é mais. Já não é mais bom. Já não serve mais para ela. E o primeiro sentimento que vem é: eu vou sair daqui. Eu vou para onde? Vamos valorizar aquilo que eu tenho. Bem sabemos que aqueles que fingem ser o que não é, vai chegar um momento que cansa. Então a máscara cai. Aí você conhece o verdadeiro. Amém? Eu aprendi ao longo do tempo que a mentira, aquele que mente,
A cada dia tem que pensar numa nova mentira para sustentar aquilo que ela falou. É verdade. Somente a verdade te dá paz. Porque quem fala a verdade não teme. Amém? Não importa a hora que batam na porta da sua casa, você está em paz, você não deve. Parou. Olha o carro da Vivo ali. Será que veio cortar a internet? Aprendemos que as más conversações. Glória a Deus. Oi, igreja abençoada. Então não dê ouvido ao mundo. Reino dividido não se acende na roda dos esclarecedores. Tenha prazer na palavra. Medite de dia e de noite. Amém? A Grécia é conhecida pela sua arquitetura, influenciou na modelagem de muitos países, através da arte. Lá era conhecido também pela filosofia, tinha muitos filósofos. Sócrates, já ouviu falar de Sócrates? Não é o do Corinthians, aquele que batia de calcanhar. É Sócrates, um filósofo. Era da Grécia. Eles gostavam de debater porque eles eram cultos. Havia muito debate nas ruas, nas esquinas, nas praças. E foi lá que um dia Paulo foi usado. Já ouviram a palavra do... Eu não sei se é Aeropago ou Oi? Grécia. Dentro da Grécia. Então havia um lugar onde havia muitos monumentos a deuses. E lá tinha um ao Deus desconhecido. Paulo sabiamente pegou o gancho. Esse que vos falo é esse daí, ó. Eu tive um encontro com ele. Fiquei cego por 3 dias. Veio um homem, orou por mim e eu fui liberto. Eu não enxergava, voltei a ver. Eu era perseguidor, mas hoje eu sou perseguido, porque eu descobri o verdadeiro amor. Amém? Hoje eu conheço a verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade? Muitas vezes aquilo que você aprende é uma explicação diferente. Hoje o que mais se vê na educação são as coisas sendo distorcidas. Quem detém o poder, faça o que bem entender. Se não houver discernimento, vai seguir aquilo que você está sendo ensinado. Essa semana, uma criança interpelou a tia. Tia, eu aprendi que não foi Adão, não foi Eva que pecou, foi Adão que pecou. Aprendeu na escola. Quem foi tentado primeiro? Foi Eva? Foi ou não foi? Então primeiro ela se desviou. Aí compartilhou com o marido que
ele não teve sabedoria para dizer, isso não é de Deus. Se ele falou, eu vou obedecer. Louca. Dizem que a mulher sábia edifica o lar, senhor. Vocês sabiam que os gregos interferiram até na culinária? Sabia? Conhece a rosa grega? Claro que a rosa grega não é de lá, mas é por conta do recheio. Amém? Ouviram falar sobre o cavalo de Troia? O que eu quero dizer com isso? É que as aparências enganam. Amém? Então cuidado com os presentes de grego, hein? Nem tudo o que parece, veja o que Paulo diz. Será que eu acertei agora? 1 Coríntios 2, 4? A minha palavra e a minha pregação não consiste em conhecimento ou palavras persuasivas de sabedoria humana. Amém? Como eram os filósofos que convenciam pelos seus argumentos, mas era sabedoria humana. Mas em demonstração do Espírito de poder. O próximo, para que a vossa fé não seja ou não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Amém? Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. É onde entra o argumento, o conhecimento de Paulo, que debatia com os sábios daquela época. Paulo era poliglota, né? Então ele podia dar qualquer debate, tinha um conhecimento absurdo sobre tudo, porque ele foi preparado para ser príncipe. Estudou com ninguém mais que Gamaliel. Ele continua: não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos de sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a vossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Então você se apoiar naquilo que você acha, naquilo que você crê, naquilo que você pensa, achar que as suas conquistas são pela sua força, engano seu. A palavra de Deus lá em Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia nos homens e faz da carne, está escrito ali, o seu braço. Mas não é só isso. A soberba é tanta que ele afasta o coração de Deus. Amém? Todas essas coisas estou falando para que nós não caiamos ou não façamos como esses fazem. Nós sabemos que o homem carnal, ele age segundo o que vê.
concupiscência do que vê. O desejo. Vê, ele quer. Mas Deus vê o nosso coração, amém? O povo era dirigido por Deus. Deus dava direção. Mas em certo momento, o povo pediu o quê? Um rei. Amém? Pediu um rei. Deus atendeu? O que aconteceu logo após o seu governo? No início da carreira, foi fazer porque o seu coração estava cheio. Ele tinha poder. Quer conhecer o homem? Dá poder para ele. Foi fazer o que não era devido, o que não era para ele fazer. Conhece a história de Nadab e Abiú? O fogo de Deus é santo, vem diretamente do trono de Deus. Nós já estudamos sobre o tabernáculo e aquele fogo que queimava no altar veio do próprio Deus e era mantido queimando azeite. Ele reservava o fogo no altar, mantendo aquela chama acesa para todas as vezes que ele fosse se apresentar diante de Deus. Nadab e Abiú, cheio dos querosene, acharam que poderiam entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Trouxeram fogo estranho no templo do Senhor. O que aconteceu? Foram consumidos. Amém? Então não é de qualquer maneira, não é qualquer fogo. O fogo de Deus, ele é santo. Ele purifica, ele não mata, ele transforma. Ele queima o que não presta e fica o que é bom. E quando Deus escolhe, irmãos, é segundo o seu coração. Mas quando não, esses vão agir segundo aquilo que está dentro de cada um. Nós sabemos que o coração do homem, ele é enganoso e como Deus viu o coração. Davi, antes de ser escolhido, ser ungido, onde que ele estava? Nos campos, sim ou não? Mas ele já tinha intimidade com Deus. Ele já conhecia o poder de Deus. E ali, quando vinha um leão contra a sua manada, ele os matava. Leão e urso. Ele tinha uma garrucha repetidora que não falhava uma. Verdade ou não? Verdade? Uma garrucha repetidora que não falhava uma. A palavra diz que ele ia com as próprias mãos. Amém? Contra ursos e leões. 1 Samuel 17, 34 ao 37. Diante da afronta de Golias, veja o que disse. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e
E quando vinha, olha só, e quando vinha, não quando veio, dá para entender que foi mais de uma vez? Quando vinha, não quando veio o leão. E tomava uma do seu rebanho, ele ia após ele e o feria e livrava a sua ovelha. Amém? E se ele se levantasse contra mim, lançava-lhe a mão na barba e o feria e o matava. Amém? Então não tinha garrucha não, era a própria mão. Então, ele vendo aquele gigante afrontando o povo de Deus, ele não pensou duas vezes, porque ele tinha certeza de quem ele cria. Ele disse: assim como o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das garras desse filisteu. Isso é confiar em Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece o coração de cada um e sabe do potencial. Amém? 1 Coríntios 2:9 está escrito que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você crê? Por isso, Deus é campeão em pegar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então não fique se achando. Lembra de Elias? Senhor, somente eu permaneci. Não, Elias. Tem mais 7.000 que não dobrou o seu joelho. Amém? No final, o que permanece, o que fica, são os remanescentes, sim ou não? Deus sabe que pode contar com cada um desses, porque independente do que acontecer, independente das circunstâncias, aqueles que confiam no Senhor, verdadeiramente, ficam firmes, como os muros de Jerusalém. Amém? Não se abalam, mas permanecem para sempre. Esses não desistem. Não importa se tem um, se tem dois, eles vão dar glória a Deus do mesmo jeito, vão louvar e agradecer a cada dia por esse Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que parece loucura para o mundo, para nós é apenas uma questão de fé, sim ou não? Tem algumas coisas que eu separei, que Jesus já foi falado aqui hoje. Ele diz: eu sou a fonte de águas vivas, o pão que desceu do céu. E aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Diz que é uma árvore, a videira verdadeira, que nós somos os ramos, e só podemos produzir se tivermos enxergados nele.
Ele disse que sem mim nada podereis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Você tem dúvida? Dúvida não é de Deus. A palavra dele é sim, sim e não, não. O passar disso é o quê? Anátema, sim ou não? Foi falado hoje? Mateus 3,16 diz o quê? Jesus sendo batizado, assim que ele saiu da água, o céu se abriu e veio sobre ele uma, simbolizando o Espírito Santo, e ouviu-se uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele disse: e me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Loucura para o mundo, fé para nós. Amém? Você crê que essa palavra é verdadeira? Então que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Agradeço a oportunidade e as palmas do vosso.